Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos o nosso trabalho a partir do capítulo 6, Histologia Vegetal. Vamos lá? Bom, para iniciarmos a gente precisa entender o que trabalha a histologia. A histologia ela é a parte da biologia que vai trabalhar os tecidos. Os tecidos seriam agrupamentos de células. Esses grupamentos de células elas têm uma harmonia, ou seja, eles podem ser específicos. Cada tipo de tecido vai ter a sua função específica. E aí dentro do tecido vegetal nós temos lá as funções, né? De revestimento, de condução e etc. Então, os principais tecidos que nós temos são os meristemáticos, que são também chamados de embrionários, permanentes, de revestimento, condutores, de preenchimento, de sustentação e os secretores que vão promover a secreção de algumas substâncias na planta. Aí para lembrarmos um pouquinho sobre tecido, a gente tem que lembrar que a planta ela tem, assim como no ser vivo, qualquer outro ser vivo, o tecido que é responsável pelo seu crescimento, né? A gente precisa retomar lá a questão da divisão celular. A planta ela vai, durante o seu processo de crescimento, sofrer várias divisões mitóticas, né? Então o meristema ele é um tecido embrionário. É um tecido embrionário porque ele dá origem a todas as demais células da estrutura vegetal. Aí, através dessas divisões, essas várias divisões. Essas células elas são vivas, são pequenas, não tem clorofila, não tem vacúolo. A parede delas é um pouco mais delgada, né? E elas são indiferenciadas, o que significa que elas vão se diferenciar depois. A função dessas estruturas é de crescimento da planta e vai formar todos os tecidos vegetais. Eles não são tecidos especializados, mas são essenciais na formação de estrutura de todas as células do vegetal. Essas células vão se dividir, nessas divisões elas vão originar os tecidos adultos. Então, é um tecido primordial para o desenvolvimento do vegetal. À medida que elas vão se diferenciando, vão formar células de todas as demais estruturas. Seja lá da epiderme, que tem função de revestimento, a estrutura do córtex, né, e do cilindro central. Depois nós temos lá na raiz a formação da estrutura da coifa, né, que é formada a partir do caliptrogênio. A coifa ela tem função importante lá na raiz, porque ela que vai fazer aprofundamento dessa raiz no solo. Então é a ponta da estrutura da raiz. Bom, vou fazer uma pergunta bem interessante, né? Essa pergunta vai te levar um raciocínio aí que geralmente a gente vê em filme. Você imagina aquela situação amorosa, calorosa, né? Que você vai lá e desenha um coração num tronco de uma árvore. Imaginem, a árvore tem 3 metros e você fez um coração com o nome da sua amada dentro dele, né? Ou do seu amado. E aí, esse coração ele tem 1 metro de altura em relação ao solo. Passaram-se 15 anos e você foi viver novamente esse momento de nostalgia da sua vida, né? E aí você voltou nesse mesmo local e foi medir. Mentira que ninguém vai medir, mas vamos fingir que a gente vai medir. Se você fosse medir esse coração, qual seria a altura desse coraçãozinho que você fez lá? A altura seria a mesma. Isso acontece por quê? Porque a planta ela cresce na raiz e no ápice. Então, ela não vai modificar nenhuma altura do coração em relação ao solo. É só uma perguntinha para dar uma modificadinha na aula. Continuando lá, nossos meristemas, eles são primários e secundários, né? Classificados quanto a origem, né? A origem ela pode ser do primário e do secundário são origem embrionária, né? E quanto à posição, eles podem ser apicais, né? O nome apical já lembra ápice, topo da planta, né?
encontrado nos pontos de crescimento, então lá nessas gemas que nós vamos encontrar, na estrutura das folhas, a mais frequente, nas raízes e no caule. Quanto ainda a posição, a gente tem também os intercalares. O nome intercalar lembra intercalar, né? Então ele vai estar entre os internós. Dentro da estrutura do vegetal, nós temos lá o nó, outro nó. Então entre esse nó eu tenho os intercalares. E os laterais, que o nome já diz, lateral, né? Ele está responsável pelo crescimento em espessura desse vegetal. Opa! Bom, o meristema primário. O meristema primário ele tem a função de crescimento da planta em estatura, tá? Crescimento em altura. É ele que vai fazer com que a planta, como dizia minha avó, espiche, né? Então, na parte superior da planta, principalmente na estrutura da gema, mais popularmente conhecida como broto, que a gente vê na planta. Eu vou colocar aqui a setinha para vocês, nessa estrutura aqui. Se eu ampliá-la, eu tenho esse desenho desse tecido, eu vou enxergar aqui o primórdio de uma folha, o procâmbio, que também é uma parte do tecido aqui, né? Um tipo de tecido meristemático, o meristema fundamental, né? E a protoderme, que é a estrutura que vai fazer a formação da epiderme. Então, a protoderme vai formar a epiderme, o procâmbio vai formar o xilema e o floema. Lembrar que o nome pro, né, lembra antes da formação do xilema e do floema, nós temos o procâmbio, depois vai aparecer o câmbio, que já é o xilema e floema, no meristema secundário. E o meristema fundamental é aquele que vai formar todos os demais tecidos internamente da planta. O meristema secundário, então ele é o que vai promover a espessura do vegetal, ou seja, né, o que vai fazer alargar a estrutura do caule, usando essa palavra alargar. Na verdade, ela aumenta a espessura. Os tipos que nós vamos encontrar desse meristema secundário são dois. O câmbio vai formar o xilema e o floema. Lembrar, né, eu tô falando de xilema e floema desde o início, mas pode ter alguém que esqueceu o que é. O xilema é o vaso condutor de seiva bruta e o floema o vaso condutor de seiva elaborada. E o felogênio vai formar o suber e a feloderme. Então, se você observar aí, né, do ladinho, nós temos um desenho de um corte de um vegetal, como se eu tivesse separado as estruturas internas dele. Nessa separação, a gente encontra aí o ritidoma. A gente vai falar sobre cada uma dessas estruturas, fique tranquilo, né? Ritidoma, aí depois vem felogênio, floema, né? O câmbio e a estrutura do cerne, que é a mais interna da planta, ok? Bom, o suber, ele é derivado do felogênio lá atrás, né, que nós vimos, no meristema secundário. Eu abreviei para vocês aí, vulgo MS, né? O meristema secundário é o que vai fazer o aumento em espessura. Então, né, nós temos a formação do caule vegetal aí em cima, né? Esse tronco que tem essas células aí todas ricas em suberina. Essa estrutura da suberina, ela é um lipídio impermeável. Isso vai proteger a planta, né, da água e etc. Outras substâncias que vão estar ali presentes no caule, né? E essa estrutura ela vai ser extremamente reforçada. A gente precisa lembrar da função desse caule, né? O reforço aí é importante, porque o caule é o que vai dar a estrutura ao vegetal, né? O que vai manter esse vegetal em pé. Essas camadas de célula morta que vão ser formadas pelas partes mais antigas do vegetal, né? Que vão ter esse reforço de suberina, vão se acumulando com o passar do tempo e podem vir a se destacar. Quem já teve a maravilhosa oportunidade de subir em uma goiabeira, já deve ter observado que a goiabeira ela solta as
cascas. Então, eu coloquei um desenho aí para vocês mais, para cá, aqui em cima, de uma casca de goiabeira soltando, ó, fica lisa, né? E essa estrutura que solta a gente chama de ritidoma, ok? Bom, dentro do desenvolvimento do vegetal, nós temos 3 fases. Vamos lá. Inicialmente, meristema primário, que é o embrionário, que vai fazer o crescimento em estatura. Isso vai promover o crescimento da planta, que significa que ela precisa aumentar o número de células. Então, durante toda a fase de crescimento, seja do meristema primário, que promove o crescimento em estatura, seja do meristema secundário, que promove o crescimento em largura, né? Nós temos aí o aumento do número de células. Passou dessa fase, essas células elas vão se diferenciar. Então, elas vão ter uma aquisição de diferenças. Significa que lá no meristema primário ela vai passar a, por exemplo, a produzir, tinha um procâmbio que ia produzir o xilema e o floema, e já lá no meristema secundário já vira câmbio, né? E essas células já começam a fazer esse transporte dessa seiva bruta e dessa seiva elaborada. Assim como a gente tem também outros tipos de tecidos que vão ser formados, que é o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Depois que elas sofrem essa diferenciação, elas vão se modificar, formar novos arranjos, novas estruturas, né? Isso a gente chama de morfogênese. Se arranjam diferente nesses espaços que elas têm. Observe o seguinte, durante essa morfogênese a gente tem lá a formação, por exemplo, a diferenciação que eu tenho lá do câmbio. Aqui na aula anterior a gente trabalhou lá um pouquinho das angiospermas, a gente falou da diferença do câmbio do xilema e do floema na mono e na dicotiledônia, que o arranjo é diferente, né? Porque o arranjo ele pode ser cilíndrico ou ele não tem arranjo. Então eu preciso lembrar que essa morfogênese ela acontece justamente para que aconteça essa modificação dessa estrutura interna. Além disso, a gente tem outros tipos de morfogênese que vão acontecer, né? No caso das folhas, que as folhas elas necessariamente elas não são iguais nos dois tipos. A gente tem estruturas de pelos que vão ser formados, que é conteúdo da nossa outra aula. A estrutura do parênquima, que também vai ser formado, que é uma estrutura de reserva. Nós temos lá a raiz, que vai ser modificada, em caso de monocotiledônia ela vai ser fasciculada, ou ela pode ser pivotante, no caso de uma dicotiledônia, né? Então tudo isso vai acontecer a partir do momento que já aconteceu as duas outras fases, né, do crescimento e da diferenciação. Bom, a tarefa de vocês de hoje são as páginas 27 e 28. Nós temos as atividades de sala para fazer. O que eu gostaria de pedir para vocês? Anotem tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida. Aproveitem os comentários do Google Classroom para que a gente possa tirar essas dúvidas, né, e vocês não fiquem com elas. Pegue lá o que você tem de texto no teu livro e faça a marcação, assim como a gente havia fazendo já antes, né? O que você tem de nome novo, que por exemplo você não lembra, é o caso do câmbio, procâmbio, o xilema e floema que a gente já havia trabalhado, mas que pode ser que você, quando venha lá, lenho ou liber, né, ou outro vaso liberiano, sublinha, coloca o assunto do lado, para que você não esqueça. Durante o desenvolvimento da atividade, também se houver alguma dúvida, deixa uma marcação aí, e aí qualquer coisa vocês podem me procurar, né? Seja no comentário ou também pelo grupo que nós temos de WhatsApp. A gente está disponível para sanar essas dúvidas e tirar as dúvidas de vocês, ok? Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar os demais tecidos vegetais, os tecidos de reserva, de secretores e etc, tá? Fiquem com Deus, eu espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula. Um beijão
e até mais.